Boa noite! Estamos aqui na casa Amanda. Deixa eu virar. Como é que vira? Aqui. Dá um oi aí! Quem não queria aparecer? Olá! Bem-vindos à casa Amanda, gente! Peraí. A gente tá aqui hoje na casa da Rosane, na casa Amanda, pra falar de constelação familiar. Olha aí, que mais é possível na casa Amanda, né? Sim, então a gente tem um bate-papo aqui e também passando pelo Instagram, então não vou ficar olhando o tempo todo aqui, nem o tempo todo aqui. Vamos fluindo bem. E, seguinte, constelação familiar eu comecei brincando, dizendo que era uma fotografia do nosso inconsciente. E aí fui brincando com isso e ficou, né? É basicamente a gente pegar o nosso inconsciente e jogar aqui como uma imagem. Então pode ser pessoas representando, pode ser objetos representando, né? A gente pega ali uma situação que tá oculta, que tá inconsciente, que a gente não tem clareza, porque se a gente tivesse, a gente já tinha resolvido, né? E a gente joga aqui numa imagem. Então, digamos que alguém vai constelar a relação com o pai. Então, vamos colocar uma pessoa ou um objeto para representar o pai. E uma pessoa ou um objeto para representar a pessoa. E a pessoa fica de fora vendo. Então, essa é a brincadeira da fotografia do inconsciente, né? Tu tá de fora enxergando aquilo que tá lá. Enroscado lá, emaranhado nos nossos... Oi, quem tá chegando? No nosso inconsciente. Esse inconsciente, né? Pode ser o quê? Pode ser coisas dessa vida, ou seja, de hoje pra desde quando você estava dentro da barriga da mãe. Pode ser coisas que aconteceram com os antepassados, né? Mãe, pai, irmãos. E pode ser de gente mais ainda antes que a gente nem conheceu. Então, basicamente, a constelação é esse olhar para o inconsciente, né? Na época que eu não conhecia o Axis ainda, eu falava de constelação sempre tipo assim, o que tem nesse campo? Era sempre uma pergunta, né? O que tem nesse campo? O que precisa ser visto? O que precisa ser incluído? E aí depois eu conheci o Axis e tudo é pergunta no Axis, então, né, foi o paraíso. Fazer perguntas para encontrar, então, o que tá limitando, o que tá impedindo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Para começar? Onde é que eu botei minha água? Não? Quem já conhece constelação quer falar alguma coisa? Para perguntar tem que conhecer. Eu não consigo perguntar algo que eu não... Quem assistiu aquela série lá, Uma Nova Mulher? Eu não. Eu iniciei. E vocês já tinham visto constelação e viram a série ou viram a série sem ver constelação? A série sem constelação. Eu também. Eu fiquei muito contente com aquela série porque foi muito fidedigna, assim. Não era aquelas coisas, mágicas e blá 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 blá. Não, é bem isso mesmo, assim, né? O constelador, assim como, né, a pergunta, a gente vai acessar ali uma informação que está oculta. Então, é esse observador de fora da sua própria cabeça, né? Da sua própria inconsciente, seu próprio campo. Então, basicamente, uma constelação é olhar para uma coisa que não está funcionando, seja uma doença, seja uma dificuldade, seja uma relação que não está legal, ou então alguma coisa que tu quer construir, tu quer criar, tu quer colocar no mundo. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero montar uma filial. E aí essa filial, ela vai ser em Porto Alegre, ela vai ser em Caxias. Então, a gente representa a empresa, os clientes, o dinheiro e as cidades para ver qual que tem mais perspectiva, qual que o campo está mais aberto. Então, basicamente é essa facilidade de acessar as informações através de uma imagem, né? Então, quando a gente constela individual, eu vou pegar aqui uma caneca para ser a pessoa, um tarô para ser a mãe dela. E aí a gente vai vendo como é que se dá essa relação a partir do que a pessoa vai sentindo, né? E o campo é bem de sentir também. Porque precisa ser médium para sentir as coisas do campo. Não. Né? Nós todos temos essa capacidade de perceber as coisas. Então, às vezes a gente chega num lugar e se sente meio
apertado, chega num lugar e se sente triste, né? Fica com raiva. Então, é essa mesma capacidade num campo. Não tem, né? Eu começo ensinando barras falando isso e eu abro um campo de constelação falando isso. Não é difícil, não tem problema, não tem que fazer, né, assim, física quântica, não precisa entender e estudar, é só realmente sentir, né? Eu vou ali, vou parar. Ah, aqui eu sinto um aperto, agora eu tô com dor de barriga, eu tenho vontade de chorar. Mistério nenhum, isso acontece o dia inteiro, mesmo que a gente não se dê conta, né? A gente vai no mercado e daqui a pouco começam os pensamentos meio malucos, tipo, tá tudo caro, oh meu Deus, né? Ninguém viveu isso no mercado nunca, né? Então, basicamente é a mesma coisa, é esse acesso ao campo, né? E uma constelação é essa possibilidade de acessar o que está oculto pra gente através de pessoas que representem ou objetos. Posso fazer uma pergunta? Estava perguntando. Tem que estar presente a pessoa ou basta ter o nome, data de nascimento que tu consegue fazer? Ótima pergunta. Ela perguntou se a pessoa que vai ser constelada tem que estar presente. Sim, a pessoa que vai ser constelada que precisa fazer a escolha de constelar, né? A gente está trazendo uma coisa inconsciente para o consciente. Tem exceções? Tem. Uma criança, né? Uma pessoa que está hospitalizada. Mas apesar de que hoje com a internet dá para fazer uma chamada de vídeo. Mas, basicamente, assim, é a pessoa que escolhe olhar para alguma coisa, né? Às vezes, muitas vezes, acontecia bastante, as pessoas quererem constelar o irmão, querer constelar o marido, querer constelar alguém que não tá junto. E o que a gente pode constelar é olhar a tua relação com a pessoa. Então, sei lá, digamos que eu quero constelar a minha irmã, porque a minha irmã tá com problema. Eu vou botar, né, o constelador vai colocar alguém pra mim e alguém pra minha irmã. Então, como a dinâmica de nós duas está funcionando e não exatamente o problema que ela tem. Te respondi? Quando a gente constela a relação com o pai e mãe, Uhum. né? Se, no caso, um deles já é falecido e a constelação vai acontecer e a pessoa vai interagir com aquele, né, que já está falecido. Sim. O que está ali é o campo de alguém falecido que a gente acessa ou é o meu campo com as impressões daquela pessoa falecida? Segunda opção. É o que ficou gravado em ti e o que tu acessa do campo da família, né? Então, eu sempre falo muito sobre campo quando, por exemplo, eu não tenho um carro e eu vou comprar um carro. Então, eu tô num campo de pessoas que não tem carro. Quando eu vou comprar um carro, eu passo pro campo das pessoas que têm um carro. E essas aqui pensam no valor da gasolina, pensam no IPVA, pensam na manutenção, no seguro, deixar na rua, blá, 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 que essa aqui não tem. Ao me deslocar de campo, toda essa coisa aqui chove na minha cabeça e eu começo a sentir, perceber e vivenciar isso aqui. Que não era meu normal, então eu mudei de campo. Né? Você é casada e separa. É toda uma outra dinâmica de informações, emoções e coisas que não tinha aqui. A gente está mudando de campo o tempo todo. Vai mudar de trabalho. Então tem uma empresa aqui, eu trabalho para essa empresa e vou para outra empresa. Chuva de informação dessa nova empresa. Então a gente acessa esses campos. Então, esse campo da família a gente está acessando e também tem o que está impresso na gente, né? Que eles penetram. Entrelaçam, ficou bom. Sim. Pode ser que o espírito da pessoa apareça? Pode ser. Ou não também. Então, fui mais para esse lado da tua pergunta aqui. Eu tava sentindo mais isso, mas pode ser que sim. Mas não quer dizer. Vou abrir uma constelação para falar com meu pai falecido. Não é sobre isso, né? Pode ser que sim, a pessoa, a entidade ali, o ser
esteja, né? Mas o que a pessoa está acessando é a informação. Obrigada. Olha, atualiza o universo. Com limão e tudo. O que mais? Eu entendi que, por exemplo, eu vou escolher, eu não sei nem pra que eu escolho constelar alguma coisa, né? Não sei isso. Mas eu entendi que a gente coloca duas pessoas extras, independentes de mim, vão representar eu e essa outra pessoa, ou outro, enfim, né? E para acessar um inconsciente. Como que eu vou acessar um inconsciente se eu nem sei o que existe no inconsciente? É essa informação, sabe? Não... essa informação que tá gravada, que foi o que ela tava perguntando também. Essa informação a gente anda e tá carregando no nosso campo. Como é que a pessoa lê tua mão? Como é que alguém bota um tarô? Não tenho ideia. Tudo é campo. É esse campo de informação. Tudo é informação. Lembra lá o Matrix, coisinha verdinha? Mas eu vou ter duas pessoas que são, por exemplo, vai pegar aqui... Aleatórias. Aleatórias. E aí elas vão conversar entre elas. Aí elas vão parar, por isso que a gente vai ter a demonstração também. Elas vão parar e vão perceber. Então, eu e a pessoa que está sendo constelada, no caso tu, a gente sabe o que elas são. Mas elas não sabem. Então, coçou o olho. Doeu minha perna. Teve uma constelação lá no último sábado que a pessoa não conseguia ficar com as pernas, né? Ficava com a perna tremendo. A gente foi acessando aquela história, tinha uma coisa por trás da história. Mas é que eu não tô entendendo ainda. Por isso é quê? tipo, então, Por que ela percebe isso? Mas ela vai perceber do nada, assim. Vai pegar do campo, mas ela não é nem médium, nem nada. Não tem trabalho nenhum. É uma pessoa que tá ali e começa do nada alguma coisa. Assim que nem tu chegou no mercado e começou, tipo, meu Deus, tá muito caro. Assim quando tu chega, sei lá, num hospital e tu começa a se sentir toda esquisita. Pessoal de Barras de Axis sabe do que a gente tá falando, né? A gente percebe pensamentos, sentimentos e emoções das pessoas o tempo inteiro. E no campo é a mesma coisa. Só que aquelas pessoas estão nominadas. Então essa aqui é... E quem nomina? Eu e a pessoa que tá sendo constelada. E ela vai pegar o meu campo. E o campo dela? Não atrapalha? Então, isso é uma ótima pergunta. O que eu te digo? Sim e não. Depende da própria pessoa. Tipo, lá na constelação que a gente fez sábado, teve uma pessoa que entrou no campo e ficou muito mal. Era só do que ela tava mostrando ou era dela também? Pois é. Era dela também? E aí mexeu absurdamente com ela, né, Sandra? Às vezes tu consegue ficar mais isenta e tipo, não, isso aqui é meu, né? Que nem uma outra representante no sábado falou, que teve uma coisa que ela viu, que ela tava percebendo e sentindo que era dela. Mas aí vai do meu filtro. Quem faz isso é o constelador. Quem vai, tipo assim, isso aqui é da pessoa, isso aqui eu desconsidero, isso aqui eu considero, é o constelador que faz. Mas, sim. E não. Por exemplo, todo mundo vai assistir uma constelação aqui hoje, sei lá, de um pai com filho. Isso tá trabalhando o nosso pai com o pai dele, o nosso irmão com o pai, o avô com o bisavô. Tá trabalhando tudo que tá lá em consciente de informação e que, graças a Deus, a gente não precisa trazer pro cognitivo pra resolver, né? Tá lá, a gente olhar, por isso que participar de constelação é tão importante. As pessoas pensam, eu tô pagando pra ficar olhando. Não. Você tá recebendo muito, 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 muito. Imagina que aconteçam 4 constelações. São 4 histórias minhas que eu não vou precisar passar, porque eu já tô resolvendo antes do bagulho descer pro físico aqui.
Mas o que que resolve? Então, como assim resolve? O que tem, vai resolver o quê? Eu vou estar envolvida também naquela Tu constelação. vai estar mexendo nas tuas informações. O que eu entendi é que os campos se interlaçam, né? Entrelaçam. Foi o que eu entendi, me corrija. O campo vai entrelaçar, então todos nós que estamos em volta aqui, é isso? Todos nós estamos em volta, a gente vai passando, só que eu não consigo entender o que que vai tratar Dizem, não sei uma se vez é que verdade, nós... tem alguma coisa em comum, eles estão todos juntos nesse momento. É isso? É que nem uma turma de barras, né? O que que a gente tem aqui hoje? A gente vai trabalhar uma determinada coisa. Uma classe de barras é igual a outra? Não. Nunca. Não, se forma um campo ali, né? Uma egrégora que a gente Daquelas pessoas que vão mental, trabalhar. emocional de todas aquelas pessoas. Então, na hora da demonstração aqui, pode ser que falhe alguma coisa que... Sim. Tipo, Pode ser que, obviamente, vá acontecer quebrei sim. aquele prato hoje. Se falarem isso e eu quebrei prato, era sobre mim, então. Também. Porque vamos lá, quem aqui tá em tudo resolvido com a mãe? Tira a primeira pedra. Quem Olha, aqui? que bom, ela tá, ó. Eu já vou te perguntar. Vai ser... Quem sobre a aqui mãe, tem então. tudo resolvido sobre pai? Então vai rolar uma constelação de mãe e filha. Mãe, ó. Filha e pai, vocês pegaram, né? Filha e pai. E pode ser também... Vai reverberar na gente. Não tem, todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem um pai, mesmo que não conheça. E pode ser com os nossos filhos também. Eu como mãe, o que aconteceu com meu filho. Pergunta. A pergunta que eu ia fazer era se assim, ó, quando vai cancelar, tá? Eu posso escolher uma pessoa só, eu posso escolher só a mãe ou só o pai, ou eu posso ter os dois? O assunto da constelação, É. a gente começa por um assunto. Esse assunto vai abrir coisas que talvez essas coisas aqui reflitam em várias áreas da vida. Por exemplo, mãe e pai é a coisa mais básica que tem, né? E se reverberam para todas as áreas da vida. Então, né, a relação com a mãe, a relação com as outras mulheres, a relação com o teu feminino, a relação blá, 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 mil coisas. Então, a gente começa, sei lá, uma falência. Eu tenho uma empresa e fali. Quero olhar para isso. Para que, sei lá, minha nova empresa não vá falir também. Não recaia sobre... Eu tava tentando botar falir no... Não falirá. Pretérito tudo. Exato, mas deixa pra lá. E... Deixa, não precisa, gente, né? Eu vou montar a constelação pra ver isso daí e ver pra nova empresa não repetir. Então, perdi totalmente. Fui tentar ir pro português e perdi toda a linha, tá? O assunto. Um assunto pode levar, por exemplo, para uma coisa lá da Alemanha, que ficaram na câmara de gás os antepassados e só um sobreviveu, bibibi. Hoje eu tô olhando para essa dor lá da Alemanha. Ou dos índios, ou sei lá, pega uma tragédia grande aí. Quem não tem um pedaço dessa história aí no seu negócio? Alguns vão aparecer num campo, outros não. Mas é uma coisa grande, ao invés de estar olhando pra tua vida, tu tá olhando lá pra uma câmara de gás. Então, se tu tá olhando pra cá, o que vai acontecer aqui? A tua vida tá passando, nada tá fluindo e tu, não sei por quê. Sim, tu tá olhando pra morte. Tu tá presa lá no Presa passado. lá, tua energia, né? Onde tá a tua energia? Tá lá no passado. Aí a gente solta isso aqui e a pessoa volta pro presente. O que vai acontecer com ela? Mais saúde, mais dinheiro, mais relacionamento, mais felicidade, mais disposição, mais mil coisas. Então, começa por um assunto, sei lá, que pode ser uma dor no pé. Que nunca passa. E aí o bagulho pode ir lá 48 gerações atrás.
E aí solta um nozinho que volta a energia pra frente. Por isso que falam que a constelação é colocar o amor em movimento, que é essa energia de amor pelo sistema que tá lá atrás, a gente coloca de volta pra fluir pra frente. Porque daí entra com Axis, né? Tudo é pra onde tu tá escolhendo colocar tua atenção. E tem coisas que estão inconscientes, então. Isso. Pergunta. Quero constelar. A gente quer ver a demonstração logo. Ela tiver desconfiança dela. A gente começa por um tópico e ele vai abrindo. Pode ser que apareça o pai e a mãe, pode ser que a gente comece com o pai. Eu tenho uma relação péssima com meu pai, mas na verdade a encrenca era com a mãe. Porque a mãe tava segurando ela de ir pro pai. Sabe? Não é cognitivo. Por isso que eu tô falando. É uma fotografia do inconsciente. Se fosse consciente, a gente já tinha resolvido e tava tudo certo. Então é sobre isso. O que mais? Vocês querem saber? Eu vou falar das leis da constelação. E aqui vou fazer um parênteses pra galera de Axis. Essas leis são desta realidade. Quer dizer que a gente tem que seguir? Não, quer dizer que a gente tem que ter noção que elas existam. Né? Então, hierarquia, pertencimento e equilíbrio da troca. São 3 leis que é como as coisas funcionam por aqui. Então, hierarquia. Quem veio antes, veio antes. Os antepassados vieram antes, eu não fico virando para trás para dizer como que a minha mãe tem que fazer as coisas, como que a minha avó fez isso, né? Deveríamos não fazer. Quando a gente está fazendo isso, a gente está descumprindo essa lei, então não está fluindo para frente, né? Bota essa imagem. Ah, que chocante. Só no Rio Grande do Sul pra gente ter um bar desse. Bota na cabeça que é isso. Tudo que você deseja tá aqui na sua frente. É só você pegar. Mas você tá olhando pra isso? Ou você tá olhando pra isso? Ou pra isso? Basicamente, tudo que você pode imaginar, você pode criar. Você tá conseguindo? Então tem encrenca no meio ali, impedindo. Ou tu tá, né? E essa encrenca é de outro lugar. Eu respeito e a aceitação. Da hierarquia? É. E aí é a principal coisa aqui, né? Que treta com mãe e pai. É isso. A gente queria que eles fossem diferentes, que tivesse dado mais carinho, que tivesse não sei o quê. A gente olha e diz sim, valeu, obrigado. O que você me deu foi suficiente. Daqui eu vou adiante, eu sigo, eu crio, eu construo. Mas eles não me deram nada. Beleza, tu cria. Te deram a vida. Criar as próprias coisas. A riqueza daria o perdão também. A gente não trabalha com a palavra perdão porque não tem erro. É o que é. Eu vou fazer uma cirurgia em ti agora. Vai ficar horrível, né? Eu não sei fazer uma cirurgia. Tu vai me perdoar por isso? Não, mas era o que tinha naquele momento, só tinha eu, tinha que fazer, e aí alguém me disse o que fazer e eu fui fazendo. É isso. Não tem perdão, não tem errado. O que a mãe fez, o que o pai fez, o que o fulaninho fez, é o que tinha naquele momento. A gente olha e diz... Tá, mas O que mesmo faz pra você só- coisas fortes. Sim, Crimes, etc. Sim. etc. aí tem várias coisas, mas sim, também. Sempre a escolha é de cada um, né? E os sistemas se interlaçam. Se tem uma vítima, tem um perpetrador. Em algum momento, eles se convidaram para viver aquela historinha. E isso a gente vai dizer, não prendam mais as pessoas que mataram. Não, a gente só tá entendendo, analisando fenomenologicamente como que aquilo se deu. Mas sim, tem a escolha da pessoa, tem tudo que ela tá carregando. Então, de repente,
gente, por que a gente vai pra esse lado da conversa? Tudo bem. De repente, essa pessoa que foi assassinada, ela tava representando um assassino no sistema dela. Preso nesse assassino. Isso. E aí veio essa pessoa, esse assassino foi excluído, né? Gente que foi jogada em hospício, que foi colocada na roda da adoção. Ih, exclusão, o que mais tem? Tinha muito antigamente isso, né? Nos nossos antepassados. Bem tratado, inclusive. Sim. De largarem lá nas igrejas. Lembra que tinha aquele negócio de largar uma parte da igreja para adoção, para o convento, sei lá como é que era? Ela falou um lembra, parece que a gente tava lá fazendo isso. Então, assim, pode pôr que tudo isso. Volta de lá. Eu fui e levei uma galera lá. E quando a gente recebia os bebês, né, e botava pra adoção. Quem era fazendo beat lá? Aquele largou a ou que foi adotar. Então, os sistemas se interrelacionam dessa forma, tipo, exclusão, né? A primeira lei é a hierarquia. Quem veio primeiro? Veio primeiro. Fica no teu lugar, na tua cadeirinha, olha pra tua vida. Hierarquia pode se resumir, cuida da tua vida, não da dos outros, né? Quem veio antes e tu diz, ok, passado, ok, valeu, daqui eu caminho, daqui eu tenho força. Ah, se meu pai e minha mãe tivessem me dado tudo que eu queria, o que força eu teria pra eu ir criar e mover e tananã. Ah, porque eu tive uma história difícil. Sim, a história difícil também te deu uma grande força. Então, vai pra frente. Essa é a questão. E a gente tá lá pra trás ainda criticando o passado. Ah, mas por que os índios e os portugueses e espanhóis? Eu sou ótima de história. Por que blá, 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 blá. O que a gente tem agora aqui? O que a gente faz daqui pra frente? Hierarquia é isso, né? Pertencimento, que é a sacadinha, pegadinha aqui da exclusão. Ninguém pode ser excluído. Ou seja, todo mundo que alguma vez pertenceu a um sistema segue pertencendo. Então, relacionamentos anteriores que vieram antes de você. Não vai ficar falando mal da ex do bofe, não presta. Relacionamentos que vieram antes, famílias que vieram antes, né? Então, tipo, aquela mulher com os filhos morreu e o cara casou de novo. A primeira família, a segunda família. É hierarquia, mas também é pertencimento. Todo mundo tem que ter um lugar. Eu sou a primeira filha nascida, mas eu não sou a primeira filha do meu pai e da minha mãe. Gerada, né? Os gerados contam também. Por quê? Porque tudo que tá faltando um buraco, então imagina que tem uma outra cadeira aqui, eu vou ficar tentando ocupar esse primeiro lugar, mas não é o meu lugar. Então o teu lugar é o que tem força. Ninguém pode ser excluído. Ah, não existiu. Ah, foi só 2 semanas de gestação. Não, tem, né? Ah, e tenho que incluir, senão eu vou me ferrar. Geralmente é o contrário, a gente tá ferrado, daí a gente vai descobrir que tinha um bebê junto na barriga, né? Que são os gêmeos solitários. Ou então que o pai teve com uma namorada lá na adolescência, um filho, eles abortaram, depois o pai casou, e tarará, né? Então a gente acaba deslocado, essa coisa de nunca achar nosso próprio lugar no mundo. Tem um pouco disso. Qual é o teu lugar no sistema, né? E uma vez que tu tá no teu lugar, tipo, ok, daí pra frente, né? Não. Só que, aí, a pegadinha do pertencimento. Por que a gente tem que pertencer? Porque a gente é um bebezinho, precisa ser cuidado, precisa ser protegido, precisa ser alimentado. A gente é um bebê, a gente precisa disso. Então a gente entra no sistema e começa a olhar. Ai, a minha mãe faz assim. Ai, meu pai faz assado. Olha, meu irmão não sei o quê. Ai, a tia não sei o quê. A avó é assim. A gente começa a pegar tudo que tá ali naquele campo.
bem divertido daquela família. E a gente começa a trazer pra gente e copiar. Em Axis a gente chama de mimetização. Por que a mimetização acontece? Para pertencer. É o que acontece com os filhos adotivos? Eles se tornam muito Vocês parecidos com a estão gente. vindo com as perguntas mais cabeludas do universo. A adoção é um universo à parte também. Tudo bem. Deixa eu continuar na linearidade do pertencimento e me volta na adoção. Não, mas é questão de pertencimento mesmo. Penso eu. Viu? Mas a Perdi. gente faz a próxima. É pertencimento. Aí tu tá seguindo. A pegadinha do pertencimento é que a gente tenta pertencer. A sacada, botem isso na cabeça de vocês. Vocês já pertencem. Não importa se eu não conheci meu pai, não importa se minha mãe me tirou do testamento, não importa nada, você tem um lugar. Pertence sem pertencer. Pertence, não importa, tu nasceu, tá respirando, pertence. Ai, mas eu sou a filha legítima, blá blá. Pertence igual. E quem tá se ferrando é quem não tá te dando lugar. Tu pertence igual. E aí o que a gente faz? A gente entra nos lugares, então, aqui na casa da Rosane todo mundo corre barras quinta-feira. Pra pertencer, eu vou vir toda quinta-feira, porque eu quero pertencer. Aqui nessa casa as pessoas se xingam. Então eu vou xingar as pessoas. Não é consciente. Essa é a pegadinha do pertencimento. Você já pertence, você não precisa pertencer. A gente fica agindo como se a gente fosse um bebezinho ainda que precisa de alimento, de cuidado. Se eu não tiver um grupo, eu não vou sobreviver. Tu vai? Então, de novo o exemplo do carro. Eu não tinha um carro e agora eu tenho um carro. Então, eu entro nesse universo e começo a pegar tudo dali para pertencer nesse novo universo. Eu não preciso. Por isso o negócio de ter o seu lugar. O meu lugar é esse aqui. Qual é o meu lugar nesse sistema? E aí eu vou pegar o gancho da adoção, que aí é duplo, né? Qual é o lugar dessa pessoa nesse novo sistema e qual é o lugar no sistema original? E o agravante aqui é que geralmente a família adotante julga essa família aqui, que deu a criança. Aí a treta foi criada. Na verdade, deveria essa família aqui agradecer por essa família ter doado a criança. A gente nem precisa pensar muito sobre isso, né? Qual é o nível de desespero de uma pessoa ou duas pessoas para fazer algo assim? Talvez ela tentou 1001 alternativas antes de fazer isso. Então a gente olha aqui desse lugar que está recebendo a criança e diz: nossa, muito obrigado. Eu sinto muito porque vocês não puderam ficar com ela. Mas eu agradeço e honro vocês. Obrigado por terem gerado esse ser e eu posso cuidar. Então eu vou cuidar por vocês também. Não é no lugar de vocês. Que a gente quebrou o quê? Hierarquia. Quebrou o pertencimento. Aquela criança veio daquele pai, daquela mãe. Não é tipo assim, apaga o passado, né? Esquece. Quando vai conhecer um bofe novo, né? A pessoa, plim, surgiu ontem no planeta. Não, né? A pessoa tem uma vida anterior, né? Então, pertencimento e hierarquia. Saber que isso existe e ficar atenta. Peraí, por que eu tô assim? Eu tô tentando pertencer? Porque a gente se perde de ser a gente, por isso todas as filosofias falam, seja você. Todas as filosofias, seja você. Ou seja, senta no teu banquinho, no teu lugar. Não fica tipo, aqui eu vou ficar um pouco mais com a roupa escura pra combinar com elas. Não, aqui eu vou pintar o cabelo mais alaranjado pra parecer com elas. Sabe, a gente faz isso o tempo inteiro. Porque tem uma lei que é do pertencimento, só que a gente não precisa.
Você não é mais o meu bebê, indefeso. E a última é do equilíbrio da troca. E quando eu percebo o equilíbrio da troca, eu vou para um lugar hierárquico de novo. Vocês percebem que eu tô falando de uma, mas elas estão se entrelaçando, as leis, né? Não é tipo, isso aqui é hierarquia, isso aqui é pertencimento, isso aqui é dar e receber. Elas estão conversando. O dar e receber, né, o equilíbrio da troca, eu fico presenteando a pessoa. Eu não devia ter usado a palavra presenteando. Eu fico dando coisas pra pessoa porque eu quero alguma coisa em troca. E aí, quanto menos a pessoa me retribui, mais eu faço pra ela ver o meu valor. Tu vai ver que eu sou boa. Agora tu vai reconhecer. Não, agora eu vou dar essa caixa. Não, essa caixa não deu. Então isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daqui a pouco a pessoa tá assim. E tem relatos mesmo de pessoas que receberam presentes caros e a pessoa tava guardando dinheiro pra poder dar um presente à altura. E a pessoa veio com outro presente. Ela, eu não consegui nem pagar o anterior. Não consegui nem te devolver o anterior e tu já me socou um novo presente. A pessoa tá sempre em dívida. Essa pessoa que tá socando na outra, ela quer receber? Ela quer uma relação de troca? Ou ela quer ser mãe e pai da outra pessoa? Hierarquia, pertencimento, equilíbrio da troca, tudo junto. Às vezes até em fazer alguma coisa, né? Nem só dar a fazer. E aí se tu não vê, né? Tu viu o que eu fiz? Não vi. Pô, mas às vezes tu não vê, né? Não é uma coisa que tu não viu, né? Não, né? Tu tá com a cabeça em trocentas outras coisas tu não viu. E a pessoa cai os meus buteados no bolso, né? E o dar e receber não é um sistema computacional, né? Tipo, ontem eu te levei pra jantar, hoje é tua vez. Não é tipo isso, né? Mas é ter noção, né? Quando eu tô presenteando essa pessoa, e aí no Axis a gente tem o conceito presentear é um receber simultâneo. Quando eu te dou um presente, eu fico feliz porque tu recebeu, porque minha intenção era presentear. Mas percebe qual é o outro lugar disso? Eu faço, depois eu faço, depois eu faço de novo. Por que eu tô esperando uma coisa? Eu tô esperando que a pessoa me valide, me reconheça, me agradeça, qualquer coisa. Então, o equilíbrio da troca é ficar atento a isso, né? Não é pegar um caderninho, isso aí, anotando. Quantas vezes eu te visitei, quantas vezes tu me visitou. Ai, agora é a minha vez. Não é sobre isso. É sobre essa fluidez mesmo e ficar atento. Quando eu tô dando esse presente aqui, a partir de que lugar eu tô dando? Porque eu quero ser grande, mostrar que eu tenho dinheiro, que eu posso, que eu sou, blá, blá, blá. E o outro é um pobre coitado? E tem aquele que também não sabe receber, né? Ele se sente em dívida porque recebeu um presente. Então, eu vou ter que... que nem a questão do pratinho, né? A vizinha vem e me dá um pratinho de bolinho. Ah, não, agora tem que devolver o pratinho com alguma coisa dentro. Ai, sim! Eu acho que isso ia dar uma dívida. Mas eu acho que isso também chama gratidão. Tu foi grato, te agradou aquele presente, tu acha que tem que agradar também a outra pessoa. Eu acho que também tem. Não é que tu fique que acha que tá em dívida. Eu acho que às vezes eu não penso assim que eu tô em dívida, né? Porque hoje a gente assim, ela me deu porque ela quis, né? Mas o querer dela me faz também ser grato, sem devolver, sei lá. Foi o que eu comecei falando das leis. Antes eu explicava as leis de um outro lugar, que eu era bem rígida. Agora com o Axis as coisas são muito mais flexíveis e eu tô falando de um outro lugar. A Rosane já tinha assistido Constelação comigo antes. Exatamente. Vocês dois também. Constelações. E hoje tem uma fluidez maior. O que eu tô dizendo, isso aqui existe. Hierarquia, pertencimento e dar e receber existe. Então eu vou me relacionar com as pessoas da rua, eu vou perceber essa dinâmica. Ah, quer dizer que é a minha realidade, é o jeito que eu quero viver? Não, eu posso escolher coisas diferentes, fazer coisas diferentes. Mas estar atento que isso existe, eu não vou chegar numa empresa, né? Tem o chefe lá, 3 chefes acima, e aí eu vou lá quebrar toda a hierarquia do negócio, porque, todos somos iguais, não tem hierarquia. Tem! É uma empresa, tá prestando um serviço, teu salário vem de lá, cumpre o protocolo. Quer dizer que tu precisa, isso é a verdade da minha vida?
Não, mas eu sei que existe. Quando eu sei que existe, lei de trânsito. Olha como eu tô falando de carro hoje, tá querendo vir um carro, pode vir universo. Quem que tá comprando carro ou tem coisa com Eu tô carro vendendo. acontecendo? Olha aí. Eu tenho loja de carro. Tô vendo? Tá rodeada, que sempre tem uma loja. Loja Lá também? tem uma loja de carro. Meu marido também. Olha aí. Viu como que a gente percebe o campo? Assim. E eu louca pra Assim. ganhar um carro. Tô na fila. Comprar o meu. Tô na fila também. Então, essas 3 leis, elas existem nessa realidade. A gente vai procurar estar atento. Tá, a pessoa me deu o bolinho. Oi! A pessoa me deu o bolinho, o pratinho com o bolinho. Nossa, que delícia esse bolo. Nossa, que gostoso. Bota o prato do lado e tá tudo bem? Ou fica aquela angústia, eu preciso devolver alguma coisa, meu Deus. Opa, o que tá acontecendo aqui? Ela me deu com a intenção de que eu devolva algo? Ah, agora que eu tava captando Adoro. ainda nada, né? É que eu leva um tempo pra minha... E no caso quer dizer o seguinte, que... Porque tem alguém que é assim também. Então, assim, Mãe perdida. essa lei significa que se eu sentir essa intenção, isso é meu? Não. A pessoa tá dando com essa intenção. Ficar Peguei o presente campo. com isso. Tá, porque eu tenho isso às vezes, e eu não tenho isso. Porque eu tenho, mas não tenho, dá pra entender? Ó, tu acabou de falar, viu? Sim, não, entendeu? Eu não tenho. Porque assim, ó, se tu me der uma coisa, eu nunca me sinto no dever de devolver. E a minha gratidão não é de eu devolvo o teu prato vazio e te dou um abraço bem apertado de 40 segundos até, se puder. Porque aí eu devolvo aquela energia do meu coração que passa pro teu coração. Muito melhor do que eu dar o bolinho de volta pra ti, que tu pode nem gostar. Mas, às vezes a pessoa faz alguma coisa e eu sinto aquela coisa... Desculpa, não se fala o nome aqui? Pegou. Entende? E aí eu digo assim, mas eu até preferia que eu não fizesse. Bondade, gratidão, paz e calma. Quando a pessoa dá na obrigação de que devolvam. Entendi. Sim, Então aí a gente... Existe, a gente pode ficar consciente. Ok, se eu devolver um bolo junto com o pratinho, como vai ser isso? Se eu não devolver, se eu devolver só o pratinho e dar um abraço, como vai ser isso? É ficar presente com as coisas. Existem essas 3 leis, ok. Como eu circulo na vida, com isso existindo, sem me perder? Porque a treta toda é quando a gente se perde. Então eu tô olhando pra uma coisa de antepassado, me metendo lá na hierarquia, tô excluindo alguém, né? Falando mal de alguém, não considerando a pessoa. E eu não tô dizendo que é pra vocês chamarem as pessoas pra tomar café com vocês, porque não pode excluir. Não é sobre isso. É tipo, a pessoa tá lá, ela existe, ela tem o lugar dela, ou seja, ela é minha irmã, ela é minha tia, ela é segunda esposa do meu pai, sei lá, quem seja a pessoa, ela existe, eu não tô empurrando, excluindo ela, ela existe, né? Continua. Eu tô tentando captar o final, eu não entendi. É que tu tá me puxando, então eu Não, acho é que tá que puxando eu quero ver o pra final, porque assim, eu entendi isso tudo, mas ainda não entendi o que eu tenho que me ligar. Eu já percebi isso, mas o que eu tenho que fazer? Eu percebi isso, mas Isso que, por exemplo, a pessoa tá fazendo Tá. pra que eu tenha um retorno. Sim. Eu tenho que dar esse retorno, é isso? Daí tu vai perceber, tá, se Tá, eu eu percebi, devolver. aí. A Rosane me trouxe uma água com limão aqui, agradeci e tal. Foi o suficiente? Tu quer que eu te sirva um café agora pra te compensar a água que tu serviu? Mas tu não pode falar isso, né? Sim, é tipo, tô interagindo com ela aqui pra perceber, tipo, foi o suficiente. Nossa, muito obrigada, veio com limão, agradeci na frente de todo mundo viu, né? Obrigada, Rosane. Tá, mas foi aí o que tu... eu senti no momento de como retribuir. Tá, mas por exemplo... Eu sei que ela gosta de cuidar das pessoas, de presentear as pessoas e gosta que a gente agradeça, né? Assim, agradeça, seja grato. Não tipo, muito Que sinta obrigada. o coração. É. Então ela com ela tem essa dinâmica, mas de repente com a minha mãe não é assim.
E aí tu vai perceber. Não tem uma fórmula. Tá, Desculpa. quando tu percebe, o que tu tem que fazer? Eu não consegui entender ainda. Por exemplo, tu percebeu, tá? E aí? E o que Que a ela pessoa percebeu? quer de volta. E aí? Quer ser retribuída Tá. com um Ela café. fez alguma coisa Aí pra ela tem ti. que fazer isso. E aí tu não percebeu. E a pessoa falou. E aí tu, de repente, tu tá com tanta coisa que tu falou algo que caiu os buteados da pessoa. Tá? E aí tu percebeu. Lembra que E aí o tu equilíbrio... fala, tu vai falando com a pessoa isso e... Mas aí já não tem, tu já quebrou o buteado dela. E aí? Lembra que essas 3 leis também regulam as relações humanas. Então, se eu quero ter uma relação com a Rosane, essa maneira foi algo que serviu pra ela e serviu pra mim. Se eu não quero, ia só deixar a água ali, tipo, Sim, bem de prática. Que a Rosane não dá mais água daí. isso, Aí eu entendi. Entendi a minha casa. com ela. Mas Ou aí, seja, tem que respeitar o... inclusive, acabou, tu pode trazer mais. Tá ali, ó, Léo. Aguinha, Obrigada desde já. Obrigada. Ou seja, a gente tem que respeitar o... Gente, não tem fórmula. Apesar de serem leis, não é uma fórmula. Ah, então toda vez tu devolve. Também não Obrigada, pode fazer Flor. uma coisa que vai te trazer sofrimento. Isso. É aquela coisa. Tem que tu pisar em ganhou ovos. um bolinho, a pessoa te deu porque quis também. Agora, se isso vai te trazer um sofrimento Você não é obrigada a nada, né? grande, Ninguém é obrigada a nada, tu né? pode retribuir de É uma tudo outra sentimento, forma né? que não é dar o raio do bolinho de novo. A pessoa vai Isso é uma cuidar coisa do né? contigo. Isso é uma coisa dela. É isso que a gente tem que Tu tem que ser tu, né? Então. Mas tu quer manter uma relação com essa pessoa? Então, o que eu faço? Eu pego e falo. A pessoa diz assim, olha, porque eu vi. Eu digo, vi que tu ficou. E eu falo. Tá, mas a pessoa te deu a coisa. Quando ela te deu, Ela fez. para naquele momento. Não, Mas na é- frente da pessoa. Sim, observa. Mas observa, o que essa pessoa tá esperando em troca? Não, mas é que eu nem vi, né? É que pode A acontecer pessoa faz, tu nem também da vê. pessoa... Mas É, então eu a não pessoa queria pode pensar, bolinho. tu não Aí, me leva mal, então mas tu quando tu respeita. me der presente, me der não sei o que, eu sou um pouco desligada. É, Então, sim, eu posso não converso perceber assim, é, isso o teu sim. agrado, o teu carinho, mas tu deixa claro antes, então, a Isso. forma de tu ser. Eu sou um tanto desligada, assim, às vezes eu nem Isso, é. percebo que eu sou assim, entende? Não O percebi. convite é a gente ficar consciente do que vem anexado ali, né? Vem um presente, vem um convite, vem uma coisa, vem uma energia anexada. Não é leve pra ti, tu pode não receber. Tu pode não devolver. O que a constelação tá falando é que são leis que regem as relações. Se eu quero ter uma relação com essa pessoa, seja de um dia, de 10 anos, aquela pessoa funciona daquele jeito, ela tem uma demanda sobre mim, eu quero me manter na relação com aquela pessoa, então eu posso entregar o que ela quer. Eu não vou me perder por entregar o que ela quer. Mas tu pode A esperar pessoa- o teu momento também pra fazer isso. A pessoa gosta de ser elogiada. Eu vou ser menos se eu elogiar a pessoa? Vai cair um dedo se eu elogiar a pessoa? Eu posso fazer isso, eu não preciso, não tenho o quê, não sou obrigada a nada. Mas é tipo, eu quero manter uma relação com aquela pessoa. Eu posso simplesmente elogiar, posso simplesmente fazer um bolo e devolver, eu posso, passa na padaria e compra um negócio, sabe? Tu não. comprou, fez com tanto amor e carinho pra ti, tu me comprou um negócio. Vocês estão querendo a solução da vida numa live. Vai constelar. Não, mas entendi bem, é o que a É gente que eu faz. tive uma... É isso aí que você tá falando. A minha nora, tá? Vamos falar de... Ela... A gente tá em live, lembra? Depois, então, a gente conversa. Depois que tu conhece, você entende. Não, por mim não, por ti. É. Não, tá. Entendi. Ó, minha Narinha, é o seguinte. Ela trabalha em home office. E aí, eu fui levar um lanche pra ela. Eu percebi que ela não tava querendo. Então, eu respeitei. Eu disse, não vou mais, né? Não vou incomodar, não vou. Ela talvez tá de dieta, ou talvez, entendeu? Então, assim, ó, eu não me ofendi. Eu entendi que ela não queria, simplesmente. Eu disse, tá, então não vou estar
forçando, né? Sim. Seria isso, tu observar, captar, observar e respeitar Sim. né, o que a pessoa... E quem é uma pessoa que gosta de cuidar das outras pessoas, tem mais essa coisa, né, do fazer. Ela não quer que tu faça a mesma coisa por ela. Porque ela faz porque ela gosta. Né? A minha mãe sempre espera a gente com o almoço, sempre tem alguma coisa de comer, é sempre tipo a comida como essa celebração de estar junto, né? Essas coisas bem... Então, não é sobre eu fazer exatamente a mesma coisa pra ela, mas o que eu entrego pra ela? Pode ser um agradecer, pode ser um bombom, um vinho, minha mãe adora vinho, tipo, então eu trouxe um vinho, sabe? Mas eu quero manter uma relação, eu quero manter uma troca, eu devolvo algo. Nem que seja só a gratidão. Mas também perceber o que aquela pessoa mais gosta, né? Perceber. Perceber e respeitar aquilo que ela... Isso, porque o que a pessoa gente pode fica gostar fazendo... de um carinho, de um abraço só, aquilo ali é muito mais do que um objeto, algum bolo, algum... Né? Às vezes a gente fica tentando colocar o nosso jeito de funcionar, mas eu quero manter essa relação fluida, por que eu vou ficar forçando uma coisa se eu posso fazer o negócio girar? Eu não me corrompo, eu não corto um pedaço meu. Eu só tô entregando o que a pessoa quer. Mas e quando tu sente que a pessoa tá fazendo e pra dizer assim, por exemplo, a pessoa faz assim, mas tu vê, né, com isso aqui tu poupou R$200. Aí Essa acontece, pessoa quer que tu agradeça como ela é inteligente. Nossa, mas tu é tão inteligente, como eu sou sortuda. Ou será que a de pessoa ter tá tudo na minha vida? dizendo ao contrário, olha, eu tô pagando de um jeito. E aí, tu precisa perceber. Sim. Mas a pessoa que faz diz, olha como eu fiz, ela quer elogio. Custa pra te dizer, nossa, ficou lindo. Não, mas é que quando tu tá sempre elogiando, porque a pessoa é inteligente. Não tem, ó. Então eu tô com a percepção certa, tá? Vai Entendi. perceber. Que não é filho só- elogio. O meu filho lava a louça e ele fala assim pra mim, mãe, tu viu que eu lavei a louça? E daí no início eu falava, mas não, fiz mais que eu tô precisando. E agora eu falo, eu vi, que legal, muito obrigada. E ele fica numa felicidade, daí eu pensei assim, é isso que ele quer. Exatamente. Então, mas assim, tu passou um paninho no fogão também pra mãe e meu filho. Eu já vi. E antes eu não falava nada, eu falava assim, mas tu não fez mais que a tua obrigação, agora só que me faltava Bruno. Mas eu já percebi, ele quer elogio, é isso aí que tu tá falando. Agora eu só elogio, eu falo assim, que legal, eu ouvi, muito obrigado. Mas passou um paninho no fogão, não, mãe, depois eu vou ali pastar, ele quer elogio. Mas acho que toda pessoa gosta de ser elogio todo mundo. Mas eu Porque, na verdade, ela fez aquele reconhecimento teu, né? quer. Às vezes ela tá Mãe, fazendo meu com banheiro, carinho também. Aí eu vi, o banheiro tá tão cheiroso. Obrigada, meu filho. Tipo assim, Às vezes a pessoa tá fazendo como algo que ela gosta, né? Sei lá, tem coisas que eu faço porque eu gosto de fazer pela pessoa e realmente não tô esperando em troca. Tô fazendo porque, tipo assim, sei lá, deixar a pessoa mais confortável, né? Desligar um pouco a luz, porque a pessoa, sabe, tem sensibilidade com luz. Então, tipo, são carinhos e cuidados que não é tipo um pra um, né? É tipo, não, eu só tô sendo carinhosa aqui. E aí a outra pessoa vai retribuir. Conforme tu lida com o outro vai te devolver. É. Não chega assim, não fez mais que a tua obrigação. Aí ele pode Mas não te uma época da responder. vida eu Aí ele falava pode pra sair ele. resmungando assim, Fiz tanto empenho. Eu não vou mais eu fazer isso, agradeço, eu vou falo, fazer de muito qualquer obrigada, qualquer coisa. jeito. Pois Aí é, elogia, como é que a ele gente vai não lá, sabe a disso? outra cantando. Quando alguém te responde isso. Não fez mais que a Muito obrigação. obrigada, Como é que eu obrigada. Tudo e agora eu falei que só gratidão no WhatsApp pra ele. A pessoa não tá buscando fazer uma relação. Gratidão. E aí eu não insisto. É que a energia muda, aquela coisa fica Tem essa relação legal. E ele fica bem feliz. Porque olha só, com quem que a gente é hierárquico? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, né? Então, se eu tenho um amigo, um relacionamento, uma amiga, um sócio, é uma relação entre iguais. Tá, os irmãos a gente desloca um pouquinho, né? Um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, mas são pessoas iguais. Pra baixo, né? Os filhos, então hierarquicamente somos maiores e pra cima a gente é menor.
Então, o que a gente está fazendo? A gente está equilibrando a troca para manter essa relação fluida. E aí, de novo, que lugar que eu tô quando eu tô fazendo isso? Então, eu fiz algo para provar alguma coisa. Eu fiz algo para forçar a pessoa a me devolver alguma coisa. Sabe? É muito mais um lugar de se observar do que ficar com uma lista de como agir e não, né? Não agir. Tarará. É tipo aqui, nesse lugar, eu tô fazendo isso para quê? É para obter reconhecimento? É para gratidão? A pessoa não te devolve gratidão, aí tu percebe, eu quero manter essa relação. Às vezes a gente não quer. Então a gente pode mudar, ou a pessoa não quer manter essa relação. Então a gente pode mudar a nossa postura também. Ou então, na próxima vez que tu fizer, tu sabe que não vai vir nem muito obrigado do outro lado. Sabe? Mas é tipo, existe isso, a gente se embreta nessas leis, né? Mas ter clareza delas faz com que a gente fique mais presente, né? Então, eu tô presente aqui nessa relação. O que tá acontecendo nessa dinâmica? Como eu ajo aqui? Como eu respondo aqui? O que a pessoa tá esperando de mim? E se a gente parar, né, e perguntar, a gente consegue perceber também, né? É mais sobre ficar presente mesmo. Como vocês estão? Tentando me lembrar das três. É pertencimento, a troca e hierarquia. Tá. Esperando ser equilibrado. Vocês que estão aí assistindo, tem perguntas? Se vocês não tiverem perguntas, a gente encerra, porque vamos fazer nossa constelação aqui. A gente tá só pela constelação agora. Rosane quer fazer pergunta? É uma pergunta que eu ia fazer, mas eu não sei se eu perdi a vez, era sobre a questão do aborto, sabe? Que é do lugar dos filhos, tem bastante na minha família. Uhum. Mas eu acho que tu já respondeu na questão do... Ambos, né? Ambos. Então, é das que tem a primeira filha, mas não sabe que teve um antes de ti. Eu não entendi a tua resposta sobre o aborto. Ela disse que eu já tinha respondido como hierarquia e pertencimento. Já tinha comentado sobre isso, quem vem primeiro. A questão do aborto, eu acho que eu escutei uma vez alguém dizer que a gente deve dar até nome para aquela criança. Uhum. Dá um lugar, né? Dá um lugar. Tem gente que coloca um anjinho, sabe? Tipo, bota uma planta, sei lá, é dar um lugar. Na Não série precisa. eles plantam a oliveira, lembra? Plantam a oliveira. Esse lugar é pra quem? Sim, no final eles plantam. Ah, sim, Eu volto a perguntar. Essa plantação, esse bandinho, esse nome, é pra quem? É pro espírito da criança ou é pra ti? Pra ti. Mas se não tem nada, se não, nem pensa nisso, é inconsciente, existe algo que tu não... Mas se tu não tem nada, como é que vai saber? Tu vai fazer por quê? Como assim não tem nada? Pela lei? Vocês viram? Ai, eu nem entendi. Vocês viram? Sim, pela O lei. que foi isso? Não, se eu tô querendo entender, pela lei... Qual é a pergunta? Se tu vai fazer, por exemplo, tem um aborto, né? Tá. Aí tu vai dar nome, vai não sei o quê, mas isso não te toca nada. Aí sim, mas tu tem consciente. Tu vai dar só vai... um lugar, tipo sim. Mas né? pela lei? É isso? Eu não entendo essa pergunta. O que tu quer Pela dizer lei com da isso? constelação? Porque se tu não tem, tu vai fazer por quê? Se tu não tem pela lei do pertencimento, porque aconteceu isso. Todo mundo e precisa ter um lugar. Então, pela lei, não, pelo que tu sente. Não, um vínculo emocional, meu Deus, eu queria essa gestação, ou não queria tanto, que não faz diferença se é provocado ou natural, tem um lugar. Sabe que teve, Tem um lugar. entendeu? E às vezes a gente vai abrir um campo e tem um aborto, a pessoa nem sabe que teve, né? Gêmeos solitários. Pouquíssimos sabem a história de que realmente teve. A mãe estava grávida, de repente teve um corrimento que não foi nada, e aí nasceu uma criança. Então, tudo certo com a gestação. Só que talvez ali teve um que foi perdido. Esse um talvez possa ter sido absorvido. Então, nem sequer saiu nada. Então, pode ter muita coisa. E tem muita gente que é gêmeo solitário e não sabe.
porque foi absorvido. Mas isso interfere na vida daquela Sim. daquela Sim. família. É essa A hierarquia. essa a finalidade, entendeu? Sim, Tu não tá entendendo por é isso que eu quê queria isso. entender. Então, assim, essas leis, essas 3 leis, a gente tem que cuidar não só para relacionamentos assim, mas para a vida num todo. Então, a gente tem que estar presente a lei no pensamento em relação a N coisas, independente do que faça para ti. É isso? O que eu Independente sugiro do teu sentimento, assim, Sim. que não tá te quebrando não é nada, criar uma mas... noia sobre isso. Não, não é nóia, mas é que quando tu percebe, porque, por exemplo, se tu não tem conhecimento disso, não existe noia nenhuma. No momento que é aquilo, né? A ignorância salva. No momento que tu começa a saber, e aí? O que tu faz com o que tu aprende? É isso que eu Aí tô tu querendo pode dizer. Então, fazer é uma isso? árvore genealógica, né? O vô, a avó, o pai, a mãe, eu, os irmãos. Aí é como uma conversada, mãe, teve alguma perda, sabe? E vai desenhando, tipo, vai colocando. É bem legal fazer o genograma. Vocês já fizeram? De vocês? Não. Mas já ouvi falar. Eu fiz quando eu fiz cidadania. Ó, daí eu fui viu? procurar, Isso é né? outra coisa interessante. Bem simples, né? Bem sim. Quadradinhos, com nomezinho, tu vai colocar na ordem. No site, online, E não Achei precisa, tão interessante que eu me arrepiei toda. é muito bem. né? E a gente vai colocando ordem, porque aí que tá a coisa da hierarquia, da ordem. Quem veio antes, nananã. E honrar também, né? Tudo aquilo que tu começa a descobrir de onde A lei, era, as né? leis do... Eu É leis descobri do uma universo. coisa minha. É leis do Constelação. Tá bom. Nós vamos constelar agora também. Vocês têm pergunta aí, quem tá assistindo? A gente vai encerrar. Independente do que tu sente. É, não é sobre o que a gente sente. Ah, eu odeio Isso. aquela pessoa. Não. Mas isso que eu tô dizendo. Independente do que tu sente. É por uma lei, por um... Porque Elas tu tá dentro existem. desse... Isso, Desta isso. atmosfera. E lembra que é um campo de informação. Ela tá aí. Ah, campo de... Que a gente não... Campo, né? Pra mim, campo é campo. Sim, campo. sim, sim. Mas aí, viu? A gente vai aprendendo. É que eu não sei nada sobre isso, né? Gratidão por quem participou, quem vai ver depois. Um beijo. Pode ter travas na vida da gente.